E vocês devem estar com o aviso aí que está começando a gravação. Tá, então hoje nós vamos aqui começar a mesma aula, né? Partir para a parte de instalação elétrica, né? Saber como é que é o domínio aí dos sistemas elétricos, entender como é que é o processo Opa, que agora começou a gravar. Boa noite. Então, a gente vai começar a entender os processos dos sistemas elétricos, né? Hoje em dia, não há uma instalação assim habitável, né, ou usável, utilizável, se não tiver uma instalação elétrica, né? Daqui no futuro até tem que ter instalação também inteligente, né, que as malhas de comunicação também vai ter que ter. Né? Então, difere muito da construção daqueles sistemas vamos dizer assim, não habitáveis, né? Não tem, ou não utilizáveis para outras finalidades. Né? Deve ter as classificações aí na construção civil, tem as classificações dos tipos de obra, né? Mas uma delas é a questão dos sistemas elétricos, né? As instalações elétricas prediais. E para isso a gente precisa ter o domínio básico, mais básico mesmo, de eletricidade, né? Então a gente tem que entender alguma coisa para não falar algumas besteiras do tipo, aqui em casa só tem meia fase, né? A luz está piscando, tem meia fase. Essas coisas aí o engenheiro não pode falar, né? Então, né, nem o engenheiro eletricista, nem o engenheiro sanitarista, nem o engenheiro eletricista, engenheiro civil, nem o engenheiro naval, nem um engenheiro, nem o engenheiro químico, o engenheiro nuclear. Falar uma besteira dessa de meia fase é coisa... A gente tem que ter essas noções básicas, tá? Esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês, nós já disponibilizamos lá no Classroom, tá? Para quem já está acessando o Classroom, conhece ele, tá aqui, ó, tá? Eu vou ir lá para frente, lá ver a capinha dele, certo? E esse aqui é o famoso Hélio Creder. Esse é o famoso Hélio Creder. Na engenharia também, engenharia elétrica, quando eu fiz engenharia elétrica, estudei, né, instalações elétricas por ele. Isso que é a Bíblia. Esse livro aqui deve estar vamos ver a edição dele aqui, só para ter uma ideia. Ele está deve estar na 90ª edição, esse tem aqui. Vamos ver aqui. O nosso amigo Hélio Creder, está aqui, ó. Instalações, ela é 16ª edição, tá? Para ver a capinha dele, né? Aqui, instalações elétricas do Hélio Creder, tá certo? Muito bem, né? É um livro que é a fonte mesmo, todo mundo aqui no Brasil usa ele, tá? Os cursos básicos de engenharia, você vê, o Hélio Creder é engenheiro eletricista lá do IME, né? E teve mestrado em engenharia mecânica na UFRJ, né? Faltou só fazer engenharia civil, tá? Muito bem. Então, a gente vai passar já, tem um preâmbulozinho aqui, se vocês quiserem depois ler, vocês estão com o livro aí à disposição, né? Então, tem o preâmbulo dele. Deixa eu só puxar aqui o meu... Eu estou com as 10 janelas abertas aqui, só para puxar aqui. Bom, então, para quem quiser, né, pode procurar lá no Hélio, no Classroom e está lá, tá? Muito bem. Aí tem algumas partes aqui que faz uma apresentação rápida, né, sobre o sistema de potência, mas nós vamos partir dos conceitos de instalações elétricas. Muitas vezes a gente usa o parâmetro de comparação da eletricidade com o fluxo de água, e não é muito errado não, tá? Não é muito errado. Por muitos anos se acreditou, né, acreditou-se, né, que a eletricidade era um tipo de fluido que passava pelos corpos. Tanto é que existia a eletrização, né, um corpo mais eletrizado,
carregava um outro menos eletrizado por contato, né? Às vezes por indução, que era uma coisa já mais misteriosa, né? E difícil de entender. Mas a eletricidade, ela sempre foi tida como algo que fosse um fluido invisível, alguma coisa que a gente não tinha noção, né? Mas que ela poderia ter a mesma comparação do que os sistemas hidráulicos, né? Então, muitas comparações que nós vamos fazer aqui com a eletricidade, né, num fio e a água correndo num cano d'água, são equivalentes, tá? Bom, mas da onde vem a eletricidade, né? O que é a eletricidade? Então, a eletricidade, ela é uma qualidade da matéria, né? A matéria que é feita aí de prótons, prótons, elétrons, né? E também os nêutrons, que são os prótons e os nêutrons constituem os prótons e nêutrons constituem o núcleo, né, dos átomos, o núcleo dos átomos. Essa representação aqui, eu tive uma infelicidade, não vou dizer infelicidade, porque eu gosto muito, né, de ter esse título, né. Como eu fiz física, né, fiz o meu doutoramento em física, então infelizmente, quando eu olho uma figura dessa, eu fico assim meio triste, porque essa figura é muito longe de estar representando um átomo, né, muito longe, mas ela é didaticamente, né, usada para representar o átomo, tá certo? Então, a gente vê o átomo aí como um núcleo carregado positivamente e algumas partículas rodeando esse núcleo carregado negativamente, tá? Na verdade, é mais complexo que isso. O núcleo, não sei, se fosse fazer em escala aí, o núcleo não seria visível, né? O núcleo não ele tem uma dimensão muito pequena. Os elétrons, então, não são partículas assim, né? Na verdade, é uma nuvem, né? Uma nuvem que de possibilidade onde ele pode estar, é uma coisa muito mais complexa, tá? O elétron não tem órbitas, tem orbitais, né? Então, essa representação aqui é uma representação apenas didática. Na verdade, a matéria é muito misteriosa, porque o elétron mesmo, ele é impossível de você imaginar ele, é impossível, ele não é uma esferinha, uma bolinha, ele não tem uma condição imaginável do que é um elétron, né? Fisicamente. Então, a gente faz essa representação pictórica, tá? Do que é o átomo, na verdade, né? Mas é tão estranho, né, que a gente se vê, a gente se constrói, a gente vê as imagens, né? O cérebro codifica tudo que está à nossa volta aqui, mas na verdade a gente é essa coisa misteriosa aí que é a matéria, tá? Bom, mas deixando de lado aí essa viagem aí, para quem um dia quiser mais se interar sobre a questão dos mistérios da matéria, né? Lembrando que todo tijolo é feito, né, de matéria, todo cimento, todo ferro é feito de matéria. E talvez entender os materiais na construção civil talvez necessite um pouco de conhecimento desse âmbito, para quem quiser um dia aí, né, mais a fundo. Mas, na verdade, a gente resumindo a ópera, a matéria é isso, né? Ela é constituída basicamente de 3 partículas subatômicas chamadas prótons, elétrons e os nêutrons, que não têm carga elétrica, né? Não tem uma participação efetiva na contribuição da eletricidade. Então, os prótons são partículas que carregam cargas positivas, né? E os elétrons com cargas negativas. A questão de ser positivo e negativo foi por uma questão de convenção, tá? Não se sabia quem eram os positivos e os negativos. Até no início do século XX, achava que os elétrons eram os positivos, os prótons não existiam, né? Na verdade, existia uma massa ali que constituía a matéria e os elétrons lá grudados nela, tá? Mas então são os elétrons, por serem muito leves, que são as partículas que participam da condução, né? São muito leves. Para ter ideia, um elétron pesa 2.000 vezes menos que um próton. E o átomo que tem mais simples, que só tem um próton, é o hidrogênio, né? Então, outros, vamos pegar aí, o urânio, por exemplo, tem 93 prótons, né, e tal. Mas, geralmente, quase o mesmo número de nêutrons, né? Ele varia um pouco, às vezes tem mais ou menos nêutrons, tá certo?
e isso que dá a massa atômica praticamente a massa atômica de um átomo é somente os prótons e os nêutrons, os elétrons nem contam, que são muito leves. Por serem muito leves, né, em alguns materiais, eles podem ser arrancados, né, eles são arrancados desde que se haja uma energia suficiente para arrancar esses elétrons e eles se moverem. Quando esses elétrons se movem, nós temos a eletricidade. Tá? Então, esse movimento dos elétrons, né, esse arranjo dos elétrons, que promove a eletricidade. Tem que ter um sistema desequilibrado, né, eletricamente desequilibrado, para você perceber a eletricidade, tá? Então, esse aí é um átomo, tá certo? Olha só. Então, aí tem uma história que diz, né, que o átomo, né, aí fala assim, o núcleo do átomo age como o Sol, em torno do qual gravitam os elétrons. Tá bom, né? A analogia aí. Aí, aquilo que eu falei para vocês, né, a massa do próton é 1.840 vezes, né, a gente bota 2.000, que já arredonda, né? Aí mostra que cada átomo pode ter mais ou menos, pode ser mais ou menos pesado, né, vamos dizer assim, porque às vezes tem mais nêutrons, tem, por exemplo, o hidrogênio, ele tem versões que tem nêutron no núcleo, não tem nêutron, né? Quando ele tem nêutron no núcleo, ele tem outro nome, muda para deutério, muda para trítio, tá certo? São os isótopos, né? E aí os isótopos, os isóbaros dos materiais, e tem a ver com a radiação, tá? Vocês aí da construção civil, não sei se vocês sabem, mas a nossa areia, a areia brasileira, ela tem muito material radioativo, né? Interessante isso, né? Principalmente a areia da praia tem muito material radioativo. E tem também uma coisa interessante, que a maioria das casas que são feitas assim, sem colocar um reboco, né, uma massa corrida, uma tinta, o que acontece? Essas casas, né, ficam com a parte do reboco, né, aparente, né? Então, a parte do cimento aparente. Como tem aquela areia que a gente faz a massa, essa areia geralmente tem algumas partículas que são inerentemente radioativas. Por exemplo, deixa eu lembrar aqui, cá em Césio, chama, como é que chama? É o polônio, né? Então, tem polônio na composição da areia comum, né? E esse polônio, ele, em geral, quando cai uma radiação cósmica, né? Quando nosso planeta está sempre bombardeado com radiação cósmica, né? Não chega muito, porque tem o cinturão de Kuiper, né? Perdão, não é cinturão de Kuiper, não, oh meu Deus, o cinturão de Van Allen, né? Cinturão de Van Allen, que é esse cinturão do campo magnético que faz essas partículas carregadas que o Sol manda, ou o resto das outras estrelas manda para cima da Terra, né? Desviam geralmente para os polos, por causa desse cinturão de Van Allen, né? Van Allen. Então, algumas partículas conseguem chegar aqui. Quando elas batem na parede, elas geralmente fazem decair esse polônio em césio, né? Então, a princípio, as nossas paredes aqui, elas são radiativas. Só que é interessante que se você colocar uma pequena camada de tinta ou de reboco, só essa fina camada já é suficiente para desacelerar esse nêutron que seria fissionado na hora do decaimento dessa partícula, né? Então é interessante. Isso é um trabalho que um colega nosso fez, mostrando que as paredes sem reboco são mais radioativas que as paredes com reboco. Né? É uma coisa né, para se pensar, né? Então, são coisas que a gente tem que conhecer, que são, né, a gente é de outra área, mas né, a gente é da construção civil e fala, o que eu tenho que saber de radiação, né? Não tem nada a ver e tal. Mas é bom a gente ter um conhecimento geral para entender alguns problemas que ocorrem, né, na natureza, e a gente conseguir fazer a conexão,
né? Então, quanto mais conhecimento geral você tem, você consegue fazer conexão com algumas coisas que acontecem ao seu redor, né? Muito bem, então, a gente estava falando aqui, né, da matéria, do átomo, então agora vamos falar da carga elétrica, né? Então, um experimento muito complexo, que até deu o prêmio Nobel aí por um físico chamado Millikan, né? Ele conseguiu, com mais de uma década, né, medindo uma gotícula de óleo subindo, descendo, ele conseguiu medir com bastante precisão a carga elementar de um elétron, né? Então, um único elétron, né, tem a carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? 19 coulombs. Então, essa é a carga de um elétron. Por que coulomb? Coulomb é a unidade de carga, né? Como é que se chegou à unidade de carga de coulomb? Como aí que você sabia a força gravitacional, né, de 1 quilo, né, uma grama, quanto é a força gravitacional sobre 1 grama? Aí você pega essa mesma força gravitacional sobre 1 grama e faz o equivalente da atração elétrica, né? Em vez de ser da gravitacional, atração elétrica, da força elétrica de atração, né? No material carregado. Se entrar em equilíbrio essa 1 grama com a força da gravidade, você tem um coulomb, tá? Então, seria um coulomb o equivalente da força elétrica para a força gravitacional que segura 1 grama numa balança, por exemplo, tá certo? Porque as cargas elétricas, né, os materiais carregados, eles têm uma qualidade diferente da gravitacional. Enquanto na gravitacional todo corpo tem massa e atrai outros corpos com massa, nos corpos carregados com carga, né, não é massa mais, é carga, é outro critério, né, da matéria, ele, além de ter a propriedade de atrair, ele tem a propriedade de repulsão também. Né? Tem as duas propriedades, de atrair e sofrer repulsão. Na gravidade, né? Pegando assim a grosso modo, na gravidade, a matéria só tem capacidade de atração, né? Não se conhece a qualidade de repulsão da gravidade, né? Só atrai. Tá? Se alguém inventar a antigravidade, né, vai ficar milionário, vai poder fazer os prédios flutuarem sem gastar energia, né? Então, é uma coisa aí que a gente tem que pensar. E virar Jetson, né? Fica aquela casa flutuando, né? A construção civil vai dar um salto gigantesco, né? Literalmente. Muito bem, mas não tem, né? Então, no caso elétrico, sim, tem atração e repulsão. Então, os corpos carregados com cargas diferentes se atraem e aí, com cargas iguais se repelem, né? Se eles estiverem carregados negativamente, eles se atraem e positivamente se repelem. Quando a gente fala carregado positivamente e negativamente, materiais que têm muitos elétrons ou poucos elétrons, né? Porque um material sólido, ele não altera o número de cargas positivas, tá? Ele não altera o número de cargas positivas. Os prótons vão ficar lá, né? Só altera se você quebrar, decair, ou sei lá, raspar, não tem jeito, né? Não tem jeito de você diminuir o número de prótons, né, de 1 quilo de chumbo, por exemplo, não vai diminuir. Mas os elétrons são arrancados ali, né? Mesmo que arranque poucos elétrons, o campo, a força elétrica é tão forte que mesmo com poucos elétrons que você tira ali, ele já fica mais positivo, né? Perdeu o elétron, fica mais positivo. Tá certo? Entende isso aí? Ó? Se eu tiro elétron, desequilibrei, quer dizer, tirei elétron, fica mais positivamente, né, do que aquele que está com elétrons em abundância, né, fica mais negativo. Tá certo? Então, isso é a eletrização, tá? Então, daí, né, com essa diferença nessas energias, você tem o potencial, as diferenças, né, de mais e de menos, a gente vai chamar aquilo lá de diferença de potencial, né? De potencial. Mas antes aqui estava falando o texto, né? Para se formar um coulomb, são necessários 6,28 vezes 10 a 18 elétrons, né? 1 centímetro cúbico de cobre possui cerca
de 8 vezes 10 a 22 elétrons. Nota que é mais ou menos, quem é que lembra de química aí, vocês têm que fazer química, né? Os engenheiros civis têm que entender química. Pelo menos quando eu fiz engenharia elétrica na civil, tinha química, até para saber né, como é que se forma uma liga de um cimento, ou a corrosão nos metais, né? A gente tem que saber essas coisas, né? Então tem que ter uma noção de química. Então vocês sabem que na química tem um número de Avogadro, né? Avogadro, né? Deixa eu fazer consulta aqui para minha... Rose, oi? É Avogadro, né? Avogadro, Aqui, minha esposa aqui, ela é química, né? Também está dando aula agora aqui. E aí eu já faço a consulta direto. Então Avogadro, né? Então, número de Avogadro é a quantidade de um mol de substância, né? Que produz 1 grama daquele material, né? Então, 1 grama daquele material tem 1 mol, né? Tem 1 mol, tá certo? E aí dá a quantidade do mol, é 6, mais ou menos esse número aqui, vezes 10 a 27, se não me engano, né? Quando tá referente a grama, tá? E lembra que eu falei, né, das forças, né? Que um Coulomb tinha que ser equivalente a 1 Newton, né? De força, equivaler, né? Estou dizendo que é a mesma coisa, não é carga, né? Tem que equivaler, na verdade, a 1 grama. Porque o Coulomb é como se fosse a qualidade da massa para a força gravitacional, né? Então, um Coulomb tem que equivaler a 1 grama, certo? Muito bem. Então, a questão da diferença de potencial é igual a diferença de potencial gravitacional mesmo. Se você pega aqui, né, você pega aqui uma bolinha aqui, né, tem aqui o solo. A diferença de potencial da bolinha aqui em relação ao solo equivale a essa altura, né? É proporcional a essa altura aqui, né? Para regiões muito próximas da superfície, né? O potencial é proporcional à altura, para a próxima superfície, né? Aí os terraplanistas piram, né? Quando a gente fala isso aí, né? Isso fica louco. Então a Terra é plana. Não, próximo da superfície, né? A energia potencial, ela é proporcional à altura, tá? A energia potencial na gravidade é mgh, massa vezes, né, a aceleração da gravidade vezes a altura. E no equivalente elétrico, né, também tem isso. O equivalente elétrico também tem isso. Se você, quando quer subir, né, elevar a tensão, né, de 0 até um certo valor, né, de potencial, é a mesma coisa você pegar uma bomba, né, a bomba hidráulica, ela funciona como a pilha, né? A pilha faz a tensão subir 1,5 volt para que se forme um circuito elétrico, né? Depois que subir os elétrons, se tiver um fio, né, no caso no sistema hidráulico tiver um cano, a água volta a descer, né? Volta a descer. Então, ela tem o potencial para descer. E aqui, no caso da eletricidade, a pilha faz o trabalho da bomba d'água, né? Que faz a energia subir, né? Subir para um potencial e depois poder descer, né? Poder descer. Enquanto o que faz a água descer é o campo gravitacional, o que faz a corrente elétrica fluir, né, pelo fio, é o campo elétrico, tá? É o equivalente ao campo elétrico. Então, isso aí é uma questão simplista para fazer uma analogia, tá? Então, por isso que aqui fala, né, que o fluxo de água é bem análogo à corrente, mostra aqui um exemplo, né? Isso aqui é como se fosse um circuito, um circuito hidráulico que é equivalente ao circuito elétrico, tá? Então, no circuito elétrico também você vai ter uma fonte, né, como se fosse uma pilha, isso você vai ter o circuito, né, aqui é o cano, vai ter o circuito, e aí, enquanto essa bomba, né, fornecer essa energia para que ganhe, né, aumente o potencial, essa corrente se estabelece. É igual a pilha. Enquanto a pilha, né, permitir ter energia, né, dentro da pilha para manter essa força motriz, a circuito elétrico, né, se estabelece, tá certo? Muito bem. A qualquer momento, vocês podem parar para perguntar, pessoal, tá? Vocês estão aí, né, vendo aí, mas podem parar. Eu sei que agora, essa hora, geralmente, o pessoal está até lanchando, né, ouvindo de longe na cozinha, o professor falando e tal, né?
mas a hora que pintar uma dúvida aí, pode me interromper, tá certo? Então, aqui mostra o equivalente, né, do sistema elétrico. Em vez de você ter uma bomba, você tem um gerador, né, um gerador, uma pilha, né, a pilha é também um gerador químico, né, você pode ter um gerador eletromecânico, que é a turbina de um sistema acoplado, turbina-gerador, um gerador elétrico, um gerador eletromagnético, né, que produz aí, também a gente vai falar logo mais como é que dá essa mágica do movimento virar eletricidade, tá certo? Então, isso aqui você tem você tem o quê? Você tem a corrente, né, que se estabelece a partir do gerador que cria esse potencial, tá? Cria esse potencial. Essa diferença de potencial entre os polos, positivo e negativo, que vai permitir a capacidade eletromotriz, tá? Dos elétrons. Aí os elétrons, né, a gente também ideologicamente, né, a gente imagina que os elétrons se movem, né? Não é? É como eu falei, né? Na água a gente sabe que tem uma massa de água que se move, tá? Mas os elétrons, os elétrons se movem, também uma figura de linguagem, tá certo? Mas a gente vai falar, né, que os elétrons se movem, entre aspas, pelo condutor, tá certo? Os elétrons se movem pelo condutor. Esses elétrons são, como eu estava falando para vocês, alguns materiais, né, permite que os elétrons se movam com facilidade, né? Esses materiais são chamados de condutores, tá certo? Os condutores têm essa qualidade de poder ter elétrons fáceis de serem arrancados lá dos núcleos, né? Serem arrancados, porque eles ficam próximos dos núcleos, mas eles podem ser arrancados se você aplicar um potencial suficiente, né? Com energia suficiente para arrancar esses elétrons e eles participarem desse processo de condução. É por isso que não se faz fios com plástico, né? Se faz fio com material condutor. Como toda criança sabe, mas isso aí foi uma descoberta muito fantástica, né? Descobrir que tem materiais que conduzem e outros não, tá certo? E para nós é trivial. Então, essa qualidade, esse fluxo de elétrons, né? Nesse condutor, esse fluxo, a intensidade desse fluxo, ele tem um nome, se chama corrente elétrica, tá? Então, ela é um parâmetro de intensivo, né? Um parâmetro de intensidade, não é uma grandeza vetorial, como muita gente costuma achar que a corrente é né, tem módulo, direção e sentido. Não, só tem módulo, tá? Ela só tem a intensidade. O fluxo elétrico, né, que é diferente de corrente elétrica, o fluxo elétrico, sim, ele tem a intensidade da corrente elétrica, a direção e o sentido, tá? Então, a gente tem o costume de mostrar aqui corrente, né? Como vocês estão vendo aqui, corrente, ó. Deixa eu ver aqui, meu mouse está aqui, ó. Você tem aqui corrente, né? E aqui a gente mostra uma flechinha aqui, né? Indicando o sentido. Mas não é um vetor, tá? Aqui a corrente é apenas a intensidade. A flechinha indica o fluxo de corrente, que é outra grandeza, tá? É outra grandeza. Ela é a corrente elétrica dividida pela área na seção transversal desse fio, tá? Então, isso aí que é o fluxo. E como a área ela é definida por um vetor, né? Vocês devem estar fazendo lá o famoso, como é que é? Faz VGA, né? Faz álgebra linear e tal, e vocês têm que saber isso aí. Então cadê aqui meu ponteiro? Tá aqui. Ó, então, o que acontece, né? Eu acho que eu perdi, deixa eu ver. Ah, tá aqui. Ó, então, o que acontece? Aqui você tem, né, uma medição, né? Uma medição para medir essa corrente, tem um interruptor. Quando você fecha o interruptor, se estabelece essa corrente desde que haja uma carga, né, que assuma essa corrente, né, a carga. Mesmo que não tenha carga, se for aqui sem a carga aqui, né, o próprio fio se torna carga, né? O próprio fio se torna carga e vai estabelecer a corrente, tá certo? A corrente só não se estabelece se esse circuito estiver aberto, tá bom? Ok, então essa grandeza, essa corrente elétrica, a unidade dela é ampere, né? Em homenagem a
a um cientista francês, né, um cientista, filósofo, né, chamado Ampère, né? E ela é o seguinte, é o quanto de carga se desloca, né? Quanto de carga se movimenta ali, né? Passa lá por aquela parte do fio por segundo, tá? Então, ela é como se fosse a medida da vazão, né? Da vazão da quantidade de água, por exemplo, né? Então, a vazão, a corrente, um equivalente dela seria a vazão, tá certo? Você vê a quantidade de massa que passa ali por segundo, aí a quantidade de carga por segundo. Então, quando você né, pega isso de forma instantânea, você tem aqui que a corrente é a variação da quantidade de carga pelo tempo, né? Variação. Toda vez que a gente fala variação, é a derivada, né? Muito bem. Então, a questão aqui agora é como é que faz a medição, né? Aí a medição depende dessa corrente defletir um ponteiro de um equipamento chamado amperímetro. Então, você consegue fazer essa medição, tá? Aqui o livro adianta, mas eu não quero falar agora, porque nós vamos falar para frente, que a corrente consegue produzir outro fenômeno que chama que é o campo magnético, né? Produz o magnetismo. Então, toda carga elétrica em movimento tem um campo magnético também associado a essa carga em movimento, tá? Mas não vou falar agora que está lá para frente. Mas para adiantar, para explicar o princípio de funcionamento do amperímetro, é mais ou menos isso. À medida que a corrente passa, você aumenta a intensidade desse campo, né? Se a corrente for alta, a intensidade do campo é alta, porque o campo é proporcional à corrente, diretamente proporcional à corrente. Quanto maior a corrente, maior o campo. Esse campo, ele tem uma espira interna aqui, ó, né? Tem essas externas aqui, tá vendo? Tem essas espiras externas aqui, ó. E tem uma espira interna aqui, ó. Interna, tá? Tem uma espira interna aqui, ó. Tá lá, tá aqui dentro, ó, tá? Então, essa espira interna, quando aparece o campo magnético vai passar por aqui, ó, né? Passa aqui por fora, ó, certo? Ó, aqui é as linhas de campo, o campo magnético, tá? Só para adiantar isso aqui, porque nós vamos explicar isso mais adiante. Então, as linhas de campo aparecem. O que as linhas de campo? São as representações também pictóricas, da força magnética, né, no espaço, né? Então, um campo por isso chama campo, é o campo de forças, né? Campo de força magnética. Então, esse é um campo de força magnética. Campo é o espaço, né? Por exemplo, campo de futebol é onde se joga futebol. O campo magnético é onde se joga, né, uma pelada de magnetismo, né? Onde as leis do magnetismo imperam, né? Se o campo de futebol é onde as leis do futebol imperam, o campo magnético é o campo onde as leis do magnetismo imperam, tá? Então, essas linhas de campo aqui vão induzir nessa outra bobina aqui interna um outro campo, né? Um campo induzido, e vai querer fazer um alinhamento, né? Vai produzir um alinhamento, vai criar forças de torque antagônicas aí que vai produzir um alinhamento. Quando faz esse alinhamento, esse ponteiro deflete, porque esse pivô aqui gira, né? Porque o torque é em cima desse pivô, tá? Esse gira. Como tem uma mola, você tem que compensar essa força com essa mola, com a força elástica da mola. Então, daí você consegue saber a intensidade da corrente através desse equipamento, tá certo? Então, eu não queria adiantar, mas como o livro já quer mostrar como é que se mede, né? Então, a gente já adiantou aqui, tá? Muito bem. Bom, então, todo material condutor, a princípio, né? Todo material condutor, a princípio, não conheço outro, de repente algum em outro planeta, algum extraterrestre desenvolveu um outro material condutor, mas, a princípio, todo material condutor, ele não facilita para os elétrons se moverem, né? Moverem, entre aspas, né? Com certa facilidade, ou seja, tem uma resistência
a esse fluxo de elétrons, tá certo? É uma resistência a esse fluxo de elétrons. A gente diz que não é tão, o campo elétrico não é tão transparente a esse material, né? Não permite, não é tão permeável, né? Ou permissível a esse campo. Então, tem uma certa resistência a esse fluxo. Então, todo material que nós conhecemos condutor tem intrinsecamente uma resistência à passagem elétrica, tá? Tem uma resistência. Essa resistência depende dos aspectos construtivos desse material, tá? Por exemplo, os condutores muito finos, para o mesmo potencial elétrico, né, para uma carga que vai solicitar uma quantidade de corrente X, se você colocar um fio muito fino, é igual você colocar um cano muito fino para uma estação de tratamento de água que tem um fluxo muito alto, que tem que tratar a água com um fluxo altíssimo, né? Com uma vazão altíssima de água. Você vai estourar esses canos porque são muito finos, mal dimensionados. Na mesma situação é a eletricidade. Se você faz um fio muito fino, ele vai resistir mais à passagem de corrente. Do mesmo modo, se esse cano, né, for um cano muito rugoso, ele também não facilita a passagem de água, né? Não facilita a passagem de água por dentro dele, porque ele é muito rugoso, né? Ou um material que tem muito atrito entre a água e a superfície dele. Então, da mesma forma, há materiais condutores que são melhores ou piores no sentido da passagem dos elétrons. Por exemplo, a platina, a prata, o ouro são ótimos condutores. O cobre, já o alumínio não é bom, o ferro não é bom, né? Assim, em comparação a esses que eu estou dizendo, né? Existem as ligas também, que algumas ligas são melhores do que esses materiais puros, né? E tem também aqueles materiais supercondutores, né? Os materiais supercondutores são aqueles que praticamente não tem. A resistência, na verdade, não existe, vai a zero. É uma propriedade muito, muito interessante e misteriosa, né? Já que a gente está dizendo que, né, a princípio, todo material tem uma resistência à passagem da corrente, mas tem certas circunstâncias que esses materiais são mais simples, né? Outra questão, além da seção do fio e do material que é feito, é o comprimento. Quanto mais longo o fio, quanto mais longo, né? Mais, vamos dizer assim, os elétrons cansam, né, para chegar do outro lado, né? Um fio mais curto, um fio mais curto, obviamente, né? Você precisa de uma energia muito menor, já que os elétrons vão perdendo energia com a distância, né? Perdem energia com distância. Então, os fios com maiores comprimentos também têm maior resistência. Então, a gente pode definir a resistência, né, como sendo proporcional ao comprimento, porque quanto maior o comprimento, maior a resistência, e quanto menor a seção transversal, essa área, também maior resistência. Então, o comprimento é diretamente proporcional, né, como a gente pode ver aqui, ó, o comprimento é diretamente proporcional e a área é inversamente proporcional. Ou seja, quanto menor a área, maior a resistência, tá? E essa constante aqui é chamada constante da resistividade, tá? É uma constante porque isso depende do material e, teoricamente não, na prática, né? Não na teoria, mas na prática, ela é uma constante para um determinado material. Por exemplo, o cobre sempre vai ser aquele valor inerente para a substância cobre, né? Para a substância alumínio, a resistividade é outra. Então, depende do material. Então, nós temos aqui que a resistência depende do material, depende do comprimento do fio e depende da seção transversal desse condutor. Tá? Depende desses três parâmetros. Então, são parâmetros construtivos do material. A resistência, então, ela é uma qualidade construtiva do elemento, tá? Do elemento elétrico que está lá no seu sistema, tá? Que está ligado no seu sistema. Tá certo? Muito bem. Então, aqui está explicado. A unidade é chamada de ohm, né?
em homenagem a George Ohm, se não me engano, era holandês, né? George Ohm, né? E aí você tem também as outras unidades, né? A área geralmente é dada em milímetro quadrado, o comprimento é metro, por isso que a unidade aqui, em vez de ser só ohm, né? A resistividade só ohm, é ohm por milímetro quadrado por metro, né? Aí você fala, mas por que não é só ohm pela unidade de comprimento? Geralmente se coloca, né? 2 unidades de comprimento, uma ao quadrado embaixo e a linear, uma ao quadrado em cima, né? E a linear embaixo, tá? Para a resistividade, tá certo? Aí, quando você simplifica aqui, você vai ver que a resistência é somente dada em ohms, tá certo? E a resistência também, aí que lembra que eu falei que a resistividade ela é na prática constante? É na prática constante, mas na teoria não, ela varia com, por exemplo, a temperatura. Então, a resistividade dos materiais, elas têm esses valores, mas é mantido a essa temperatura. Se essa temperatura se manter constante, esta resistividade também é constante, tá? Então, na teoria, ela não é uma constante porque ela depende de outros fatores, né, que vão influenciar o material, a qualidade do material. Então, a resistência elétrica também vai depender da temperatura. E essa é a equação empírica, né, empírica da resistência em função da temperatura. Então, os materiais tendem a mudar a resistência dependendo desses parâmetros, né? Por exemplo, a temperatura, tá? Tem outros parâmetros também, por exemplo, campos magnéticos pode alterar a resistência, né? Existe a magnetorresistência, a resistência produzida por campos magnéticos. Tem outros fenômenos aí que alteram a resistência. Mas aqui a gente está falando, aqui tem aqui está RT, não fica legal assim, tá? O livro está sem RT, a gente imagina que está multiplicando R vezes a temperatura T, mas não é, é R em função de T aqui, tá? Fica mais bonito assim, ó. R em função de T, tá? Ele nem colocou como índice, né? Ficou parecendo que está multiplicando. Então, R em função de T é igual a essa expressão aqui de cima, tá? Esse negócio de RT não vai dar confusão, tá? Não está multiplicando, não. É R, é a resistência, R em função de T, é a resistência na temperatura T, tá certo? Muito bem. Aí vem, né? Aí vem aqui, 1 mais A, que é o coeficiente da temperatura, né? Cada material também tem seu coeficiente de temperatura. Multiplicar pela o ΔT. O ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, para cada... Você vê que o coeficiente, né, para cada material é diferente, tá? Mesmo esse coeficiente, ele vai variar quanto maior a temperatura, porque você imagina que o material é sólido até uma certa temperatura, depois ele vai liquefazer, depois vai virar gás, né? Ele vira gás. Mesmo o cobre, mesmo o ferro, mesmo esses materiais que a gente vê assim sólido na nossa temperatura ambiente, eles passam pelos processos de transformação, né, da matéria, né, de estado, muda o estado da matéria, tá? Então, mesmo esse valor aqui, esses coeficientes, também muda, eles são válidos com um certo limite, né? Um certo limite de temperatura. Mas para o nosso caso em geral, para as temperaturas que nossos sistemas convivem, né? Você nunca vai ver, né? O Cuiabá, mais quente que seja, nunca vai passar dos 60, 70 graus aqui na superfície, esperamos que não, né? Porque senão a gente vai ter que ir tudo para o solo ali, se tentar sobreviver, tá? Então, para as temperaturas que a gente opera, isso tudo aqui vale como fixo, tá? Não muda, tá certo? Aí tá, aqui nós temos uns exemplos aqui que eu acharia legal, né? Vocês refazerem para fixar melhor, tá? Bom, até aqui ok, né, pessoal? Alguém pode falar para mim se eu posso continuar ou como é que é? Posso continuar? Ninguém vai ligar? Pode? Pode continuar, professor, pode ir. Obrigado. Bom, então tá bom, pessoal. Então, vou continuar, tá? A gente falou que não vai ficar as 4 horas aqui direto, tá? Só chegar lá para... Já estamos aqui com 9h15, quando for 7h15, né? Quando lá for
for mais ou menos 7,5, a gente já vai dando uma freada, tá, pessoal? Então, aqui, a gente vamos agora mostrar uma qualidade aqui da resistência, né? Que é a resistência do material produz, né? Quando você tem um circuito elétrico aqui, né? Então, vamos lá, você tem aqui a fonte geradora, né? Que produz a força eletromotriz, a corrente no circuito, e nesse circuito você tem você tem um elemento, né? Um elemento passivo, né? Um elemento passivo, que é a resistência, né? Passivo porque não transforma a tensão, não gera tensão, ele não, né? Ele não é uma chave eletrônica, ela não é controlada, né? Ele é um elemento passivo, tá? Ele não consegue fazer outra coisa ali, tá? Então é chamado de um elemento passivo. Então, quando a corrente passa aqui, né? A resistência vai produzir uma queda nessa tensão, tá certo? Vai produzir uma queda nessa tensão. Quando a corrente continuar aqui, também vai ter outra queda de tensão. A corrente sempre é a mesma, pessoal, tá? A corrente, nesse caso aqui, enquanto a corrente não derivar do material aqui, ela é sempre a mesma, tá? Ela é sempre a mesma, tá? Aqui, ó. Uma perda de carga, né? Tudo mais. Então, a corrente sempre é a mesma aqui. Essa corrente que flui aqui é sempre a mesma. Mas a tensão aqui vai caindo. Olha, aqui, a tensão chega aqui, enquanto a resistência, ela, pum, cai, né? Porque o campo elétrico aqui está sofrendo um paredamento, né? Aí chega aqui mais e cai de novo. Então, essas quedas de tensões é proporcional à resistência, tá? É proporcional à resistência e à corrente. R vezes I, tá? R vezes... Oh, meu Deus, ficou feio esse R aqui. R vezes I, tá? R vezes I. É que eu desenho com mouse, tá, pessoal? Eu tentei trabalhar com a mesinha. Eu tenho uma mesinha, ela é até de controle remoto. Controle remoto não, é wireless, né? A mesa da Wacom. Só que eu não consigo controlar muitas janelas usando só a caneta. Talvez eu não aprendi ainda a habilidade da caneta trabalhar com o mouse. Eu tenho que parar uma hora para aprender. Então, eu quero rolar uma página, por exemplo, e aí minhas telas, uma fica sobre a outra, então eu não aprendi ainda a fazer. Mas, por exemplo, minhas filhas usam, assim, fazem desenhos, a minha filha mesmo, mais velha, parece que faz até um mangá, você vê a arte, né? Depois, uma hora que vocês tiverem assim, mais assim, eu posso até postar lá no chat, lá, né? Mas, quer dizer, o tablet não, a mesa, né, digitalizadora, você consegue fazer coisas do arco da velha, mas tem que saber mexer, né? Você não sabe mexer. Então, aqui, ó, note que cada um desses aqui produz uma queda de tensão. Então, a queda 1 é devido à resistência 1. A queda 2 é devido a queda no potencial V2 é devido à resistência 2. A queda no potencial, né, 3 é devido à resistência 3, tá? E sabe o que é interessante? Que a regra é assim, ó. Aqui eu tenho V, um potencial. Vamos dizer que é uma pilha, né? 1,5 volt. Se eu somar essa queda com essa queda e com essa queda num circuito fechado assim, ó, isso dá, a somatória dá justamente essa tensão. Interessante, né? Quer dizer, V é igual a V1 mais V2 mais V3. V1 mais V2 mais V3. Mais V2 mais V3. Né? Mais V3. Até como sou ruim de mouse. Aí, ó. Mais V3, tá bom? Então, é interessante. Então, a soma das quedas de tensão aqui é igual à tensão da fonte. Tá? Isso é importante saber. Numa malha fechada, tá vendo? Não tem derivação. Então, as quedas aqui produzidas pelas resistências é igual à soma. Tá? Então, a gente vai ver lá para frente isso aí, tá certo? Muito bem. Então, deixa eu apagar isso aqui. Né? Então, é isso. Tá? Eu fiz alguma coisa aqui, peraí. Ixi, nem vou mexer nisso. Deixa eu ver se eu consigo. Apaga. Tá. Muito bem. Então, aqui, ó, é uma associação que a gente faz, aquela que vocês viram lá em cima, é a associação chamada associação em série.
Então, o que é em série? Significa que a terminação, a entrada de um resistor está ligada, né? A saída de um resistor está ligado na entrada do próximo e assim sucessivamente, né? Um fica ligado no outro na mesma passagem da corrente, né? Se a mesma corrente não se deriva e passa pelos resistores, se isso acontecer, eles estão em série. Se a mesma corrente, sem derivar, passar pelos resistores, né? Não sair desse circuito, isso significa que todos esses resistores percorridos pela mesma corrente estão em série. Ou seja, esse aqui, por exemplo, ó, se eu tirar esse resistor daqui, ó, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Se eu tirar esse resistor daqui, ó, tá? Tirar ele aqui e colocar ele aqui, certo? Se eu fizer isso, ele também está em série, porque a corrente que passa aqui, ó, é a mesma que vai passar aqui. E passa completamente, ela não deriva. Ó. Se tivesse uma derivação aqui, não. Né? Se tivesse uma derivação aqui, a corrente ia para uma parte para cá e outra parte para cá. Né? Então, aí você teria que somar a corrente que entra, uma vai sair e outra vai sair, que chega no nó. Né? Então, essa corrente aqui não seria a mesma que está passando aqui, que aqui ia derivar. Aí essa resistência não estaria em série com essas duas. Então, para estar em série, a mesma corrente que passa pelos elementos, né? Pelos elementos resistivos, se é a mesma corrente que passa pelos elementos resistivos sem ela sofrer derivação, num circuito, numa malha fechada, então posso afirmar que esses elementos estão em série. Essa que é a condição de estar em série. Então, quando está em série, eu posso substituir todas essas resistências aqui, ó, tá? Por uma equivalente, sendo que a equivalente vai ser a soma de todas as resistências que estão no circuito em série. Então, aqui eu vou ter, né, que R vai ser R1 mais R2 mais R3. Tá? E agora eu vou denunciar um crime. O crime é o seguinte, quem compra aí lâmpada de LED, né? Todo mundo compra aquela lampadinha de LED, que ela lembra o bulbo da lâmpada antiga e tal, né? O pessoal começou a discriminar aquela lâmpada fluorescente. Eu mesmo nunca gostei assim da cara da lâmpada fluorescente. Então eu vou denunciar um crime que é o seguinte: essas lâmpadas LED, elas não poderiam queimar do jeito que queimam. Mas por que queimam? Porque eles colocam os LEDs em série. E aí, o que acontece quando um LED desses queima? Quando um LED desses queimam, tá? Vou pegar aqui, ó. Quando um LED desses queimar significa que ele não vai mais passar a corrente. Vai ficar aberto aqui, tá? Ficar aberto o circuito aqui. Ele abre como se fosse uma chave. E aí, o que acontece? Desliga tudo. E poderia pôr em paralelo? Poderia. Poderia pôr em paralelo. Tá? Depois a gente vai falar aqui de como é a questão do paralelo. Quando você coloca paralelo, quando uma queima, as outras continuam funcionando. Diminui um pouco a intensidade da luz, mas só um pouco. Quase que não é perceptível. Geralmente, você tem lá uma matriz de 20 LEDs, 15, 20 LEDs, né? 10 LEDs que sejam, tá certo? Queima um, você tem 90% ainda. Então, isso é crime. Isso é um crime contra o consumidor, mas ninguém fala nada. Certo? Inclusive eu, né? Eu já denunciei, mas... Tá certo? E aí tem um exemplo aqui, tá? Tem um exemplo aqui, mas, novamente, aqui está colocando o carro na frente dos bois, falando da potência elétrica, né? A gente falar do circuito em paralelo. Então, a gente depois volta nesse exemplo, tá certo? Então, agora vamos ver o circuito em paralelo, com aquilo que eu estava falando das lâmpadas LED. Olha só, no paralelo, uma coisa que é, assim, oposta, né? Vamos dizer, oposta à parte em série, é que agora, em vez de ter as quedas de tensão, cada um tem uma queda de tensão, aqui, ó, elas estão na mesmo potencial elétrico, ó, na mesma tensão, tá? Como é que eu sei disso? Porque esse ponto aqui, ó, que é um condutor, né? Então, esse ponto e esse ponto aqui, ó, estão todos aqui, ó, ligados aqui, ó, tá? No terminal
positivo da pilha, vamos dizer, né? O gerador. E todos esses pontos aqui, ó, são também os mesmos, tá? É o mesmo fiozinho que você está ligando aqui, ó. Arrumando, tá vendo? Opa, né? Esse aqui você está ligando aqui, aqui. É o mesmo ponto que você está pondo aqui também. Então, pode dizer que a tensão em cada um desses resistor é a mesma. É V, tá certo? Diferente, a corrente, como tem derivação, tá vendo, ó? Cada uma divide para um lado para o outro aqui, ó. Essa vem para cá, essa vem para cá. É igual aquele cano com... Você coloca, né, as derivações para cada um ir para a sua casa lá na distribuição, né, do sistema de distribuição de água, né? Então, cada uma vem para um lado. Então, agora, o que eu vou ter é o seguinte, como aqui é as deriva, vamos prestar atenção aqui. A corrente que entra aqui tem que ser a mesma corrente que chega aqui, tá? Né? Que é a conservação, né? Conserva a corrente. Só que como deriva, ó, aí aqui vem I1, aí vem I2 e vem I3, né? Só que quando volta, elas se somam aqui de novo, ó. Ó, elas se somam aqui de novo. Né? Isso é igual o sistema hidrológico, né? Sistema de água, né? Evapora, vai para a atmosfera, volta em forma de chuva, vai para o lençol freático, as árvores puxam de novo essa água, sobe e o ciclo, né? Se fosse perfeito sem perda, né? Ele teria que ser igual a esse aqui, né? Sem perda, tá vendo? Tá? Então a corrente que entra é igual a corrente que sai é igual a corrente que entra. Só que aqui tem derivações. Então, eu posso dizer que a corrente que entra aqui, essa corrente que entra aqui nesse nozinho, tem que ser a soma dessas outras correntes aí, ó. I1 mais I2 mais I3. Mais I2 mais I3. Tá? Olha, pessoal, eu tenho certeza absoluta que quando vocês fizerem Enem, né? Quando vocês fizeram Enem, não, quando vocês fizeram, estudaram para o cursinho, isso aqui ficou mais batido que arroz de quinta. Certeza, mas alguns esquecem, né? Alguns esquecem. Então a gente relembra, tá? Então, I é igual a I1 mais I2 mais I3. Se você substituir por aquelas equações lá, do V igual a R vezes I, ó, tá? Você pega V igual a R vezes I, ó, R, né? R vezes I, tá? R vezes I, certo? Aqui o V é sempre o mesmo, só que é R1 e 1, R2 e 2, R3 e 3. Então, você vai ter que, nessa equação aqui, você vai ter que V sobre R1 é igual, né? É igual a V sobre R2, tá? Mais V sobre R3. V sobre R3, tá? R3, muito bem. Então, aqui agora percebe o seguinte, ó. Se como os V's são iguais, eu posso simplificar esse V com os outros V's aqui, que saem em evidência, e eu tenho essa equação aqui, ó, né? Que está errada aqui, tá? Aqui está errada. Um erro aqui, 16ª edição ainda tem errado. É 1 sobre R, tá? 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Não é R, né? Tá errado ali, tá, pessoal? Não é isso aí. Certo? Então, apagando aqui. Você apaga tudo. Não apagou tudo. Agora me lasquei. Vou só apagar aqui, pessoal, rapidão. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O verde. Não é esse verde. Cadê o verde? Esse verde. Não, é esse verde mesmo. Ok. Esqueci de deixar preparado aqui. Vamos apagar. Cadê aqui? Imagem. Aqui. Vou só apagar aqui. Né? Muito bem. Voltamos aqui. Ok. Estamos de volta. Deixa eu ver. Vamos ver. Estamos de volta. Tá. Muito bem. Bom, então agora a resistência equivalente é essa aqui, ó. Aqui tá errado, tá? É 1 sobre R, tá? Aí quando você faz a resistência equivalente vai ser aqui para 2, né? Para 2 vai ser o R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. E aqui tá certo, né? Óbvio, né? Por que aqui que tá errado, gente? 1 sobre R é 1 sobre ohm. Não é ohms, né?
É 1 sobre ohms. Então, aqui ficaria ohms é igual a 1 sobre ohms, mais 1 sobre ohms, mais 1 sobre ohms, né? 1 sobre homens, né? 1 sobre mulheres, não, 1 sobre homens, né? Amém, ou a woman, né? Amen, né? Então, tem que tomar cuidado com as expressões. Então, aqui, ó, a resistência equivalente é o produto, né, da resistência sobre a soma aqui das duas resistências, quando é duas em paralelo, tá? Para achar duas em paralelo. Então, note que aqui vai dar ohm ao quadrado e aqui vai dar ohm. Aí, no final, quando se simplificar, né, aí está a unidade correta. Então, aqui está errado. Senhor Hélio Creder, 16ª edição. Vamos arrumar isso. Tá? Então, aqui tem, né, que quando as resistências são iguais, né, fica mais fácil de fazer. Tá? É só pegar, se todas as resistências forem iguais, é só pegar o valor da resistência unitária e dividir por número de resistências que tem lá no seu circuito. Tá? Paralela. Lembrando que se essa aqui queima, pessoal, ó, queima aqui, as outras continuam funcionando. Aquela velha história do LED que não fazem, né, na lâmpada de LED. Muito bem. Bom, aqui tem um circuitinho misto, né? Depois vocês podem fazer aí. O circuito misto, para reduzir, a gente começa reduzindo as resistências em série, transformando ela em resistências equivalentes, né? Por exemplo, eu posso substituir esse ramal aqui, ó. Esse ramal aqui, por uma resistência equivalente, tá? Aí ela vai ser uma resistência equivalente assim, ó. Tá? Eu tiro aquelas duas e coloco uma só, tá? Então, essa aqui vai ser a resistência equivalente. Essa aqui vai ser a resistência equivalente, ó. Essa aqui é a resistência equivalente 1, né? Aqui foi em série, resistência equivalente. Muito bem. Aí, você fez ela, então agora vai ficar essa com essa em paralelo. Aí aí reduz de novo. Você não pode reduzir essa aqui, pessoal, ó, porque essa aqui não está em série com ela, ó. Olha a corrente mudando, tá vendo? Isso aqui você não pode reduzir. Você consegue reduzir essa aqui, ó, porque a corrente é a mesma, e 3 passa numa, passa na outra. Então, dá para reduzir, fazer série. Então, nós convencionamos, né, não, aí depende, né, de qual que faz primeiro, se faz em série, faz em paralelo, depende. Geralmente, o pessoal começa a reduzir do lado mais longe da fonte para mais perto da fonte, tá? Em geral é isso. Começa a reduzir do lado mais longe da fonte para mais perto, mas isso é em geral, às vezes o circuito é um circuito radial, uma estrela, não tem como você fazer, né? Depende de uma coisa chamada topologia, né? Então, depende da topologia do circuito, tá? Mas, em geral, é assim, tá? Em geral, você começa a reduzir a partir da parte mais longe do circuito. Então, aqui você faz equivalente, depois é paralelo. Aí, depois, quando fizer essas reduções, só vai sobrar essa parte do circuito, né? Porque essa aqui nós já vamos ter reduzido, né? Já vamos ter transformado isso aqui na resistência paralela equivalente. Aí vai ficar só essa aqui, né? Aí volta a ser outra em série de novo. Tá certo? Então, é assim que a gente faz... Opa! É assim que a gente faz a gente faz a resistência equivalente do circuito misto, certo? No circuito misto. Bom, já estamos com 1h30, né? Que mais que eu... Tá. Aqui fala do circuito misto, né? Como é que a gente resolve. Eu quero falar agora só aqui falei as leis de Kirchhoff, né, que eu praticamente já dei a dica para vocês. A primeira lei diz que a soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que se afastam dele, né? Então, a corrente que entra é igual à soma das correntes que saem. Lembrando que você que adota o sentido da malha, tá? Sai do positivo da pilha ou da fonte, vai para o negativo. Não, você adota a corrente, né? Se você, de repente, quer que saia do positivo e calculou um valor e deu negativo, é porque a orientação está ao contrário, mas, né? Os sinais é só uma questão da convenção. Convencionou que todo mundo dirige o motorista fica à esquerda e o passageiro fica à direita, próximo da calçada, né? Então, a gente dirige do lado direito da pista, tá certo? Convencionou, ué. Na Inglaterra é invertido, tanto o volante quanto o sentido de andar, né? Para sempre o passageiro ficar do lado de serviço. O lado de serviço
é o lado da calçada, né? Então, se nós dirigimos para o lado esquerdo do carro, temos que ficar no sentido, né, no sentido da direita, né? Sentido da direita. Se a gente dirigir do lado esquerdo, ficaria do lado direito do carro, ficaria no sentido da esquerda da pista, né? Certo? Muito bem. Então, a lei de Kirchhoff diz que a primeira lei diz que a corrente que a corrente que entra é igual à soma das correntes que saem. Uma malha é mais ou menos feita assim, né? Ou seja, aqui tem um nó, aí vai ter uma derivação, ou duas ou três. Então, a corrente que entrar aqui é igual à soma das correntes que estiver saindo, né? Estiver saindo. Se uma dessas sai e uma entra, aí você tem que inverter o sinal, tá? Aí, por exemplo, se a I3 ela inverter para cá, ou ela estiver entrando no nó junto com a I1, então aqui ela é negativa, tá? Certo? Isso é só uma questão da convenção do sentido, mas para ficar positivo aqui, é só adotar essa regrinha. A corrente que entra é igual às somas que se afastam, tá? E aí aqui, a segunda lei é a lei das quedas de tensão. A soma das quedas de tensão numa malha fechada tem que ser igual à tensão da fonte, né? Ou, se você pegar, né, somar, fazer as quedas de tensão serem, né, você passa do sinal da igualdade ali, né, porque V não é igual a V1 mais V2, né? V é igual a V1 mais V2, certo? Mais tantas quedas que tiver na malha. Se você passa para o outro lado aqui, ó, elas vão ficar negativas, né? Aí vai ver V1 menos V2 menos V menos V1 menos V2 igual a zero. Aí, para generalizar, a gente fala assim, a soma de todas as tensões numa malha, inclusive da fonte, tem que ser igual a zero, né? Fica confuso. É porque as quedas, elas são tratadas como fosse, né, perdendo, né? Perdendo seria menos. Então, V menos a queda em V1, menos a queda em V2, menos a queda em V3, seria igual a zero. Aí, para simplificar, a gente fala assim, a soma de todas as quedas de tensões numa malha tem que ser igual à tensão da fonte, tá certo? Então, essas são as duas regras da lei de Kirchhoff. A lei do nó, chamada lei dos nós, isso aqui é chamada lei dos nós, essa aqui é chamada lei dos nós, e aqui é chamada lei das malhas, tá? É a lei das malhas. Então, o que é uma malha, né? Uma malha você tem um circuito, né? Então, o circuito, quando você tem uma parte fechada do circuito, é uma malha, tá? É uma malha, certo? Aqui é outra malha, né? Aqui é outra malha. Você pode ter um circuito assim. Você coloca a fonte, né? Coloca a fonte aqui. Aí faz uma malha aqui você bota um resistor, aqui você bota outro resistor, aqui você bota outro resistor aqui. Então, isso aqui tudo é uma malha, tá? Esse aqui, né? Essas partezinhas fechadas são malhas. Essa aqui é uma malha, essa aqui é uma malha, e essa aqui é uma malha. E tem mais outra malha que ninguém vê, que é essa de fora aqui, ó. Tem 4 malhas, tá? Pode ter outras malhas? Pode ter assim, ó. Pode brincar assim. Isso aí é a topologia, né? Estudo de topologia, que estuda isso aí. Topologia, inventado lá para aqueles matemáticos franceses que não tinham o que fazer, né? Querendo saber quantas vezes eu podia passar. Uma cidade tinha 7 pontes, quantas vezes eu podia passar por aquela, né? Fazer um percurso lá que passasse por todas as pontes sem repetir, né? Vocês já ouviram falar nisso aí? Então, daí surgiu a topologia, tá? Esse desafio. É igual você desenhar uma casa assim, ó. Vamos brincar aqui, já está acabando a aula, né? Você vai desenhar uma casa assim. Aqui eu já errei, né? Você não pode passar, tem que fazer a parte de baixo, né? Então, geralmente, o cara faz assim, 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 assim e assim. Viu? Então, para a casinha sem passar pelo ponto, né? Então, topologia estuda essas bobagens, tá? Bobagem assim, né? A gente fala bobagem, mas é importante, né? A topologia é importante. Bom, então, acho que é isso. Deixa eu ver o que mais que a gente poderia falar. Faltou falar de potência, eu vou terminar aqui falando de potência, tá? Para a gente fechar. A potência elétrica é o quanto daquela... É assim, né? Esses materiais que ficam, esses elementos que ficam no circuito, eles são elementos
que necessitam de energia elétrica para funcionar, né? Necessitam de energia elétrica para funcionar. Transformar energia elétrica em mecânica, em térmica, em sonora, talvez, né? De várias formas. Então, essa energia é consumida com o tempo. À medida que o tempo vai passando, eu vou consumindo. Então, eu posso consumir tanto de energia por segundo, por hora, né? Em geral, a gente define essa energia que os equipamentos consomem em hora, né? Então, a potência dele é justamente esse consumo de energia que ele faz nesse tempo, não é por unidade de tempo, é o consumo que ele faz nesse tempo. Eu tenho que multiplicar pelo tempo para ter essa potência, né? Então, a potência é a energia que um equipamento precisa para funcionar naquele período de tempo, tá? Naquele período de tempo. Então, o que eu vou ter? Vou ter que potência, né? Ela é uma das unidades de potência é o quilowatt-hora, por exemplo. Quilowatt-hora. Quilowatt é quilowatt, né? Quilowatt, tá? A potência é dada em quilowatt. E a energia, né? Energia é a potência vezes o tempo, né? Não, peraí. Não. É a potência, é o quilowatt-hora, né? Quilowatt-hora. Isso aqui é energia, tá? Isso aqui é energia, tá certo? Então o que eu vou ter aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Então, o consumo de energia é dado em quilowatt-hora, tá? Como a gente tinha falado. E a potência é aquela qualidade do equipamento em consumir aquela energia nesse intervalo de tempo. Então, a unidade de potência vai ser, né, joule segundo, né? Joule segundo. Ou joule também a conversão joule para quilowatt-hora, né? Também tem as tabelas de conversão, né? Lembra que a unidade de energia é joule, caloria, né? Quilowatt-hora, tudo isso a unidade de energia. Então, olha só, então a potência é volt por ampere, que é dado em watt, e o watt é joule por segundo. Aqui, ó. Joule por segundo, tá certo? Então, se eu multiplicar a tensão do sistema pela corrente que sai da fonte, que ela fornece para esse equipamento que tem essa potência, tá? Eu vou ter então, o quanto é que é consumido, tá certo? Quanto é que é consumido. A potência. Então, uma lâmpada de 1.000 watts, né? Um equipamento de 1.000 watts, ele, em 1 hora, ele vai consumir a energia de 1.000 watts-hora, ou 1 kWh. E assim que você sabe qual é a energia. Então, aqui, como é segundo aqui é a unidade de energia, aqui é a unidade de tempo. Se eu passar tempo para lá, eu tenho watt vezes o tempo, né? Pode ser em hora, em segundo, dependendo da unidade de energia que você está usando. Certo? Então, isso é a potência elétrica, tá? É a potência, é a qualidade do equipamento que ele necessita, o quanto a qualidade como é que fala? É o potencial, né? O potencial. O que é o potencial de uma pessoa, né? É o quanto você pode arrancar de energia dela. E aqui, no caso, é o quanto que ele pode consumir de energia. Certo? Esse é o potencial dele, é o quanto que ele pode consumir ou arrancar de energia. Tá certo? É isso que é um potencial. A possibilidade de transformar essa energia em outra coisa. Certo? E aí vai falar de medidor de potência, eu não vou detalhar isso nesse momento, tá? Nesse momento. Só dizer aqui que aqui também ele está antecipando alguma coisa que tem que se falar primeiro, quando a gente falar de magnetismo. E aí a parte de magnetismo a gente vai falar na aula que eu vou deixar gravada, tá, pessoal? Vou deixar gravada. E aí vocês vão acessar ela a partir de amanhã, né? Vocês podem acessar ela.
eu iria gravar hoje, mas eu dou 3 aulas na quarta-feira, não estou conseguindo ter tempo para... Eu preciso de mais elasticidade nesse quesito. Então, essa segunda parte da nossa aula, como eu combinei com vocês, eu vou deixar gravada, e aí, quando eu dispor ela, eu coloco no Classroom, vocês assistem, tá? Aí a gente termina essa parte. Hoje tem que finalizar a parte de força, campo magnético, tá? Essa parte aqui, tá certo? Eu vou parar por aqui e a gente se encontra, então, na próxima quarta, tá?